Regras de transição da aposentadoria. Entenda cada modalidade e o que vale em 2026 a partir da portaria atualizada no INSS em março de 2026. Para quem não sabe, as regras de transição ficaram mais rígidas em 2026, com o aumento da idade mínima progressiva e da pontuação exigida para segurados do INSS. No vídeo de hoje aqui no canal Folha Previdenciária, eu vou te explicar algumas situações que mudaram em janeiro, mas que o INSS começou a cobrar a partir de março nas agências e também pela Justiça em pedidos de aposentadorias esse ano. Se liga! O sistema previdenciário começou 2026 com novas exigências para quem pretende se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As mudanças decorrem da Emenda Constitucional 103/2019 e afetam especialmente as regras de transição, que tiveram atualização automática neste ano. Na prática, a idade mínima progressiva subiu 6 meses e a regra dos pontos passou a exigir um ponto a mais para homens e mulheres. Para os segurados que vinham planejando a aposentadoria com base nas exigências de 2025, o cenário agora é outro. O próprio INSS informou que em 2026 a regra dos pontos exige 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens, além do tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Como ficou a idade mínima progressiva sobe em 2026? Uma das mudanças mais relevantes deste ano está na regra da idade mínima progressiva. Nessa modalidade, o tempo de contribuição permanece o mesmo, mas a idade exigida sobe gradualmente ao longo dos anos. Em 2026, as mulheres precisam ter 59 anos e 6 meses de idade, enquanto os homens devem ter 64 anos e 6 meses de idade. Segundo o INSS, essa atualização anual continua até atingir o limite de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Essa mudança exige a atenção de quem estava prestes a pedir o benefício no ano passado, mas não reuniu todos os requisitos a tempo. Como a mudança é automática, o segurado precisa conferir novamente se já cumpre a idade mínima exigida neste ano antes de protocolar o pedido. A regra dos pontos também ficou mais rígida? Sim, outra alteração importante em 2026 recai sobre a regra dos pontos. Nessa modalidade, soma-se a idade do trabalhador ao tempo total de contribuição. Neste ano, a exigência passou a ser de 93 pontos para mulheres com pelo menos 30 anos de contribuição e 103 pontos para homens com, no mínimo, 35 anos de contribuição. O INSS explicou que a pontuação sobe 1 ponto por ano dentro da transição criada pela reforma. Na prática, isso significa que o segurado precisa observar 2 critérios ao mesmo tempo: atingir a pontuação mínima e comprovar o tempo mínimo de contribuição. Sem o preenchimento conjunto desses requisitos, o pedido pode não avançar. Confira as regras que não mudaram em 2026. Nem todas as modalidades de transição sofreram alteração neste ano. O INSS já havia informado que em 2 regras as exigências permanecem estáveis: o pedágio de 50%, que não exige idade mínima, e o pedágio de 100%, que pede idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Essas 2 possibilidades continuam voltadas aos segurados que já estavam próximos da aposentadoria quando a reforma da Previdência entrou em vigor em novembro de 2019. O pedido ainda pode ser feito pelo Meu INSS em 2026? Sim, o INSS orienta que o pedido de aposentadoria pode ser feito de forma remota, sem necessidade de comparecimento presencial em muitos casos. O segurado pode acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS para iniciar o requerimento, acompanhar o andamento do processo e cumprir eventuais exigências documentais. Que cuidados o segurado precisa ter no INSS? Antes de protocolar o pedido, o trabalhador também pode usar o simulador disponível no Meu INSS para verificar quanto tempo falta e quais regras de transição se aplicam ao seu caso. O INSS já divulgou esse recurso como ferramenta de apoio para quem quer saber se já tem direito ao benefício ou quanto ainda falta para alcançá-lo. A Central 135 continua como canal de apoio? Sim, quando houver dúvida sobre dados cadastrais, tempo de contribuição ou necessidade de apresentação de documentos, o segurado também pode recorrer à Central 135.
O canal funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, no horário de Brasília. Segundo o governo federal, o atendimento eletrônico opera 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse suporte é especialmente importante em situações com possíveis inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNS, ou em casos que exijam análise mais detalhada da vida contributiva do trabalhador. A orientação oficial é verificar as informações antes do protocolo, para reduzir o risco de pendências no processo. O que o segurado deve observar antes de pedir aposentadoria a partir de março de 2026. Com as mudanças em vigor, o primeiro passo para quem pretende se aposentar em 2026 é conferir qual regra se aplica ao seu histórico de contribuição. Como a reforma criou diferentes modalidades de transição, a checagem prévia passou a ser decisiva para evitar pedidos feitos antes do momento correto. Também é importante revisar os vínculos e contribuições registrados no CNSS, reunir documentos que comprovem períodos trabalhados e usar o simulador do Meu INSS para comparar os cenários disponíveis. Nos casos em que houver dúvidas sobre enquadramento, carência ou tempo de contribuição, a recomendação oficial é buscar orientação nos canais do Instituto antes de formalizar o pedido. Em breve, traremos mais informações sobre o assunto aqui no canal Folha Previdenciária. Continuem ligados. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário. Daqui a pouco eu volto.